tem muitas profecias no Brasil, pastores americanos, de muitos anos que você deve ter ouvido, que sempre fala a mesma coisa, que o Brasil ia ser um celeiro de missionário, ia ser o último avivamento. Eles falam que vai ter um avivamento no Brasil, e vai ser o Brasil o último avivamento. Qual é a sua visão sobre isso que Deus tem falado, se realmente esse avivamento vai vir, já está, o que vai acontecer? Nós já estamos sendo preparados para isso, né? Isso eu antes de ouvir isso aí, de profecias e tudo, eu desde jovem tive muita visão com isso. Isso eu me levava em espírito e falava esse é o avivamento. Eu tinha muita experiência, muito jovem. Eu lembro uma época que eu estava na Assembleia de Deus, numa Assembleia de Deus que eu fui visitar, um pastor me levou numa casa para orar por 12 meninas enfermas. Uma tinha um processo de saúde que eu esqueci, aquela doença degenerativa que ela perde todo o movimento do corpo, né? Fica torta, né? Só fala, nem a fala desenvolve nada. E aquilo me chorei muito, eu fiquei muito triste de ver aquilo, né? Eu era bem jovem. Aí eu sentei no banco da igreja, quando a gente voltou pro culto, eu fiquei quieto. Falei, Senhor, quanto me usará para curar esse nível? Quando é que o Senhor fará grandes milagres, assim? Para desentortar todinho aquela jovem. Só que era uma coisa bem grave, né? De repente, eu entrei em êxtase, assim, dei uma cochilada, entrei em êxtase, e fui pro profundo. Eu vi ela levantando perfeita. E o anjo, eu falava assim, no avivamento, você vai ver os maiores milagres jamais vistos pelos olhos humanos. Aí eu voltei. Aí depois eu era levado de espírito, eu vi o vento do avivamento no Brasil, todos os bares fechando, as comunidades, favelas. E eu tô lá. Falei, Senhor, me dá o avivamento das favelas. Me dá o avivamento onde um grande líder não quer. Eu quero ver a colheita da onde nunca eles viram uma colheita imensa de grande salvação nas favelas, periferias, as Cracolândia. Que o avivamento é para eles, é para salvar eles. Um grande derramada, extrema misericórdia de Deus, porque virá um tempo de grande angústia na terra. Não teve um avivamento que derramou que depois não veio guerras e grande angústia na terra. Pode ver o avivamento da Rua Azusa, Segunda Guerra Mundial. Vai ver o avivamento de Gales, o que depois aconteceu. Só destruição. Então o Senhor vai nos derramar o avivamento, o quê? Para suportar o quê? A perseguição. O avivamento ele vai vir nesse momento de grande, extrema perseguição. Hoje tem muita gente aí, infantil, a creche, eu chamo a creche, estão brincando com fogo. E tem muita gente se queimando. Tem muita gente brincando com o mover do Espírito Santo, comercializando. Irmão, é lamentável. As pessoas estão chamando que é avivamento. Que avivamento o quê? Cadê os prodígios? Cadê os milagres? Cadê a vida intensa de oração? Cadê o povo rendido sendo transformado? É comércio, é venda de curso. É comércio. Infelizmente, a unção, ela está aberta. Os céus do Brasil estão em chamas. A unção está aberta, está todo mundo pegando. Está aqui agora. O que está nos Estados Unidos foi transferido para o Brasil. Estão crescendo, está tudo desenvolvendo, as indústrias, nós vamos num aceleramento econômico, estamos vivendo uma coisa que nunca teve antes. Embora mesmo com o Lula aí no governo, nós estamos vivendo um aceleramento de muito jovem, muita gente prosperando, como coisa que nunca teve. Então, o que acontece? O avivamento está vindo. E toda vez que o avivamento chega em uma nação, o que aquela nação se torna? Uma potência mundial, ela se torna economicamente violenta, uma potência. A tecnologia se acelera 100 vezes mais. Então tudo se desenvolve. Então o Brasil, eu vou levar até espírito nos dias atrás agora, eu vi o Malafaia, vários líderes do Brasil assim discutindo assim na mesa. Nós temos que lutar para ser a potência, a próxima potência mundial da tecnologia econômica. Nós vamos ser. Eles entenderam que o Brasil era destinado para isso. Então nós estamos numa guerra contra esse principado do comunismo que quer roubar a nossa herança. Então os líderes estão muito divididos, estão uma briga, muito pecado. O Senhor falou assim, enquanto a igreja continuar pecando, essa omissão, a venda da igreja por entretenimento e as riquezas, está atrapalhando eles de entender o que já era para ter acontecido, que ainda não aconteceu. Tem muitas coisas que já eram para ter acontecido, que não aconteceram no nosso país. O Senhor me deu uma visão muito forte, tá? O Lula, eu vi uma espada do céu descendo, ele vai morrer de uma enfermidade, eu vi isso tudinho, o Senhor mostrou. Assim como Deus mostrou ele saindo da prisão, que ele viria a ser reeleito, 6 meses antes de acontecer ele estava preso. Foi o único doido na internet que falei que não seria o Bolsonaro, que seria reeleito, né? O Bolsonaro perdeu a eleição naquela época. Confesso que foi difícil para mim, eu fiquei muito temeroso, eu estava na internet, aquilo, cara, que difícil foi para mim na hora da eleição, aí cumpriu o que Deus tinha me revelado. Então, nesse meio termo, né, essa movimentação da profética que Deus foi mostrando do Brasil tudinho, o Senhor mostrou que se a gente se o Brasil não se arrepender, a igreja brasileira, nós vamos passar um padecimento muito grande. Mas por amor do avivamento e da grande colheita de alma, vai acontecer o avivamento.
E eu vi o Lula, a espada descendo. E eu corri e falava para muitos espíritos, que eram os crentes, né, tudo de branco, falava assim: por amor, ao avivamento, o Senhor punirá o Lula na terra. Ele mesmo irá punir o Lula, assim como ele puniu Herodes, que não quis dar glória a Deus. Então ele vai passar esse estágio, né, por causa do avivamento. Aí o Senhor vai remover ele, vai acontecer. E outra coisa, apóstolo, não sei se, como é a igreja lá no Rio, mas seja ministro em vários lugares do Brasil, no avivamento Azusa aconteceu isso, e vários avivamentos que a própria igreja, os religiosos, né? Religiosos que não entendem o mover do Espírito, é isso que nós estamos falando aqui, dependendo do religioso assistir, vai ficar escandalizado. Sim. Eles mesmos perseguem, às vezes não é nem o mundo, e os demônios atuam, mas os religiosos perseguem o avivamento. Será que vai haver essa perseguição de igrejas que não vão querer mudar, que não vão querer entrar? Sempre houve e sempre haverá. Sempre houve e sempre haverá. Né? Porém, esse avivamento, é essa grande transição, nossa grande colheita dos últimos dias. Ele não é um avivamento como a Rua Azusa. Ele não é um avivamento como Gales. Não é. Vai ser diferente de tudo que nós pensamos. Ele derramará uma onda da santidade, de grande prodígio de libertação e salvação de almas. Isso eu sei. Eu fui levado pelo Senhor Espírito. Eu fui arrebatado. Levado ao céu diante dos guardiões. E o meu desígnio era o avivamento. Eu descia com aquele anjo do céu, aquele anjo descia com um cajado, uma autoridade e um manto, avivamento. Eu descia na terra, eu vi o meu espírito, depois eu vi o meu lado humano, Robson, mesmo, de joelho. E o meu espírito olhava para mim mesmo, falava, sei lá. Depois eu ficava me olhando, eu chorando. No chão que a gente não conseguia mais levantar do chão, de tantos clamores que havia dentro de nós, angústias santas, o fogo do avivamento estava sobre nós. Está gerado grandes intercessões, muito poder de lamentações, de arrependimento, de purificação. Era terrível aquilo ali. Esse avivamento vai ser terrível e diferente de tudo que o ser humano, que a gente possa pensar, que não está no governo nem de nenhum profeta do Brasil saber. Ninguém sabe. Um pouquinho que eu vi, eu já entendi. Que eu não faço nem noção do que está preparado para os últimos dias da Terra. Entende? Então, assim, vai derramar no Brasil em vários pontos, vai ser global. Mas a maior força é aqui, porque aqui é o celeiro para receber o povo que vai vir do Oriente, do Ocidente, todo aqui no Brasil, todo. Vai descer o Brasil por causa de muitas enfermidades e guerra que vai vir na Terra. E está vindo, eu vi uma variação, né, do Covid e doenças. Eu vou esperar Deus me falar mais profundo sobre isso. Está vindo um vírus na Terra que ele vai ser capaz de matar milhões, se não de bilhões de seres humanos na face da Terra. O Covid só foi um teste dele. Ele é tão mortal. Ele é tão destrutivo que vai vir. Que você pensa, a gente perder no Brasil 50 milhões de pessoas em menos de um ano. O senhor pensa que nos Estados Unidos, o que vai acontecer nos Estados Unidos? De morte. E é para atingir os Estados Unidos esse vírus. Então, assim, algo tão letal, tão mortal, que na hora certa vai ser liberado. E só tem uma maneira de te proteger. Está no livro de Apocalipse, acho que é no capítulo 10, e fala dos santos, coloca o selo na testa deles para que eles não sejam tocados pelas pragas. Nós teremos um selo e uma redoma, uma proteção da glória, que não vai nos atingir esse vírus. Mas vai matar muita gente. Muitos vão morrer porque não tem essa proteção. Assim, bendito é aqueles que ouvem verdadeiros profetas e apóstolos. Estou falando que o Senhor vai estremecer a gente. Em 2025 também o Senhor falou para mim já. O abalo econômico mundial começa em 2025. Dali em diante começa o restart. Vai começar. Um grande conflito mundial está chegando. Nós já estamos vivendo esse tempo. Nós não temos tempo de ficar na vaidade. Temos tempo de correr e fazer o que tem que ser feito. Levantar escolas, orfanatos, salvação de almas, evangelismo, missões. Salvar esse povo. Proclamação.